Hoje é dia 28/7/2022, 12 horas em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos. Nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969, formado em Administração de Empresas pela PUC, pós-graduado em Sistemas de Informatização e Telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, como analista de sistemas, é médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e, posteriormente, instrutores da espiritualidade que o convocam para um trabalho que ora realiza através da divulgação de verdades imortais. Atualmente, dedica-se em especial à missão de promover, divulgar a visão espiritual do terceiro milênio, universalismo crístico, que é justamente o tema encartado nesta obra. Universalismo Crístico é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro. Busca consciente de espiritualidade em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples, filosófica, baseada em 3 alicerces principais. Hermes Trismegisto, utilizando-se da pena de Roger Bottini, como primeiro alicerce apresenta o amor. Amor exarado pelo Cristo de Deus, Jesus, filho de José, que veio à Terra e não fez outra coisa senão dar testemunho, vivenciando em toda a sua exuberância o amor. E no amor se mescla, está in situ, o respeito, a experiência, a opinião e a maneira de ser de nossos irmãos em humanidade, aqueles com os quais nós nos relacionamos aqui e ali nessa jornada evolucionária. Todos estamos fatalmente destinados a retornar ao primeiro amor, a retornar à fonte criadora. E nessa trajetória temos a opção de irmos até, muitas das vezes, contra os princípios do respeito ao próximo, querer levar vantagens, e com isso passamos a ter que considerar um fiel da balança, que é a lei de causa e efeito, que é aquilo que se chama karma, onde leis de eletromagnetismo nos trazem, como consequência desse desamor, o retorno à convivência com aqueles com os quais prejudicamos, as circunstâncias menoscabadas, as oportunidades que deixamos passar, enfim. Somos todos espíritos imortais e temos aí todo ad eterno, para que refaçamos todas aquelas circunstâncias que desmerecemos, menoscabamos, negligenciamos. Jesus tem 13,5 bilhões de anos.
E nestes 13,5 bilhões de anos, a 4,5 bilhões aproximadamente, ele recebeu a oportunidade de tutelar-nos, criando essa escola, a qual nós agora, em julho de 2022, estamos perpetrando e sendo convidados a esta política do reino, que é o amor ágape, o amor onde se faz pela criatura amada uma doação incondicional, quer nós recebamos ou não o retorno, o que mais das vezes não vai acontecer. Jesus se ofereceu em holocausto. Ele que tem a sabedoria, tem o poder, tem a autoridade, tendo saído de páramos, de regiões celestes que sequer imaginamos, mergulhou nas sombras da terra para nos dar a referência, a sua visão pessoal do que é o amor incondicional. E ele nos disse: amai-vos, sereis reconhecidos por muitos se amarem, se forem os meus copiadores, se forem aqueles que compreenderam a sua mensagem. E ele nos pede apenas que amemos-nos uns aos outros, tal qual amamos a nós mesmos. Este amor ágape, este amor doação incondicional, onde se faz pelo outro mais do que se desejaria para si próprio, é uma referência crística, é uma proposta para aquele instante em que atenderemos à sua orientação de fazer aquilo que ele fez e muito mais, se o quisermos. Mas ele tem 13,5 bilhões de anos. Nosso irmão mais antigo, que humildemente nasceu na manjedoura e foi levado ao retorno ao plano espiritual, junto ao madeiro, junto às cuspidas, às zombarias, aos escárnios, à incompreensão humana. Então esta condição crística é para depois. Este amor ágape é para depois. No momento, basta que nos amemos tal qual amamos a nós mesmos. Já é o suficiente. Que nessa ilusão imediatista de pensar na vantagem para nós mesmos, a custas do sofrimento, da dor e da perda dos nossos irmãos em humanidade, isso deve ser revisto, tendo em vista que quando desejamos apenas o proveito próprio, ao desrespeito, ao desmerecimento, ao desabrigo de nossos irmãos de jornada, é isso que teremos para o nosso futuro, porque isso é recíproco. Fazemos mal ou criamos o desafeto, o desamor, o desabrigo, o desalento, o desconforto, criamos para nós mesmos essas mesmas circunstâncias. E por aí já se dá para ter uma ideia do porquê tanta dor junto a todos os corações irmanados nesse chão da terra. E na sequência, acompanhar o evolucionar do pensamento, da compreensão, para que esses conceitos possam ser revisados e, no mais das vezes, descobrir que, se tivermos como referência o amor do Cristo, dificilmente essas referências que tocam tanto aos nossos sentimentos possam ser
modificados no decorrer das eras. Hermes Trismegisto, além desse tríplice aspecto, ele apresenta uma história de um rapaz que, certamente oriundo de esferas mais altas, que experimentou uma maneira mais justa, mais próspera, mais segura de se viver em sociedade, trouxe consigo de maneira tão imanente que ele tenta, através desse tríplice aspecto, amor, respeito, sabermos imortais, vivenciando nesta terra e em outras moradas da casa do Pai, em dimensões as mais diversas, e acompanhando o evolucionar do pensamento humano, do ser imortal que à medida que caminha, progride, quer queira ou não, o progresso é inevitável. Ele aceitou, juntamente com outros companheiros, a tarefa de vivenciar essa realidade junto a nós e nos dar essas referências para que preparemos os nossos corações e principalmente preparemos para os nossos pósteros. Vivemos um momento de transição planetária, então, junto a nossas famílias, como nossos filhos, nossos netos, irão chegar espíritos que precisarão de novas referências a respeito da forma com que se lida com a espiritualidade, porque até agora temos terceirizado essa tarefa e virado ovelhas, virado galinhas que estão ao sabor dos lobos e das raposas que cuidam desses galinheiros. Irmãos menos avexados, pessoas que se aproveitam dos valores da vida eterna para se dar bem enquanto no chão da terra, enquanto nós outros, atrelados a esses cabrestos que foram enxertados nas verdades imortais, ficamos aí apenas colocando nossas moedas no gasofilácio, achando que formalidades nos levam a uma vida regalada quando retornarmos à pátria espiritual, porque certamente envolvidos nas ilusões do dia a dia, achamos que o nosso dia a dia está regalado e abençoado em troca de algumas moedas ou por causa de alguns rituais. E é justamente contra esse status quo que o nosso personagem, na página agora 276, no capítulo 15, sob o título Busca Sincera de Espiritualização, está tentando nos alertar. Uma outra realidade que nós verificamos nesta obra é que há um outro participante, um ser mais evoluído que o próprio Rafael, que essa equipe, esse grupo que reencarnou na mesma época que Rafael e que busca em todos os pontos do planeta preparar os nossos espíritos, o nosso entendimento para a compreensão dessa nova realidade ou de um novo despertar, né? que o tempo foi empanando com esses formalismos, rituais, paradigmas, preconceitos. Este indivíduo está aí. Esta obra foi lançada em caráter profético em 2007. Primeira edição, essa que eu tenho em mãos. Roger Bottini, Rafael, que é o personagem, e tantos outros estão aí fazendo essa tarefa. E esse espírito de Skol, este anjo, conforme
referendado na obra, tem aí uma tarefa a ser completada à medida que esses desbravadores, Rafael seria um João Batista do terceiro milênio, mas junto à sua época, a semelhança de João Batista, tinha ali Jesus, 6 meses mais jovem que ele, que veio apresentar a sua tarefa. E havia necessidade, como disse João Batista, que eu diminua para que ele cresça. Então está ali o João Batista do terceiro milênio, Rafael, com seus 17 anos, apresentando este conhecimento para o seu público, numa apresentação meteórica, né? Tal como uma estrela cadente que vem, em 2 meses ele sai de um público de 35 pessoas para 6.000 pessoas. E com um desprendimento, uma coragem, uma audácia, ele está ali apresentando no ginásio do Ibirapuera as suas expectativas, o seu protagonismo. Uma semana depois, o ginásio do Ibirapuera, com condições de abrigar, de receber 11.000 pessoas comodamente ali sentadas, está ali Rafael e sua equipe. Semana anterior, 6.000 pessoas aproximadamente o ouviram. E agora o ginásio está lotado. O sonho começa a se tornar realidade. Mas o melhor foi a notícia de que Érica se fez portadora. A linda menina entrou correndo na sala em que Rafael se prepara para o evento. E com um brilho nos olhos, toda entusiasmada, sorridente, esperançosa, para que mais aquele evento alcance o seu desiderato, ela diz que Rafael, fiquei sabendo que vários líderes religiosos da capital paulista estão presentes ao ginásio. É aquilo que você almeja desde a primeira reunião. Rafael ouve aquela observação de sua namorada e diz que "E você me fala assim? Você deseja o meu infarte aos meus 17 anos. E ambos começam a rir. E um abraço bem forte, por alguns minutos, faz com que ela e ele troquem energias, segurança, fé, esperanças em que aquilo, tal qual o fermento que há de fermentar toda a massa, realmente aconteça. E sem palavras, simplesmente absorvem aquele momento todo especial. Afinal, ele com 17 anos, responsável por todo aquele evento, tendo como sua segurança, sua pedra de esquina, Érica, aquela linda jovem
de olhar esmeraldino, com seus 16 anos, falando para 11 mil pessoas. Rafael aproveita o abraço para cheirar aqueles sedosos, macios e lindos cabelos daquela companheira que vem já de longa data. E o infinito amor percorre o coração de ambos, faz vibrar a alma daquele casal. Oh, Érica, olha, não há como agradecer. Muito obrigado. Tudo fica mais fácil quando o amor permeia e nos embaliza a jornada. Obrigado por compartilhar os meus ideais. Érica, de sua vez, suspira. Rafael, eu te amo tanto. Nem sei se conseguiria, nem sei se seria possível viver sem a tua presença, a tua sabedoria, a tua vivacidade, a sua esperança, coragem e tudo que representa para mim e para estes que buscam o seu conhecimento, o seu coração, a sua vibração. Então, isso é recíproco. Você é o ar que eu respiro, Rafael. E ela não contém as lágrimas. E, um tanto embaraçada, ela ainda tem forças para dizer: desculpe por lhe dizer, por lhe trazer essa informação e por comovê-lo num momento tão grave, um momento em que você precisa de tranquilidade, de estar senhor de si para se sair bem lá junto àquele público que o aguarda ansiosamente. Rafael acaricia os cabelos castanhos de seu amor e pupila na pupila, olho no olho, ele aproveita para curtir aqueles olhos verdes. Érica, essas doces palavras só me dão mais força e trazem paz para atender estes reclamos de minha alma, a este convite do mais alto. Eu sei da responsabilidade que me espera, não duvido do amparo do alto para protagonizar aquilo que me cabe. Eu faço o que faço por amor ao Cristo, por amor à humanidade, por hoje e pelo futuro que nos aguarda. Faço isso por amor à fonte criadora. Saber que a minha ação, o meu agir, tentando testificar o Altíssimo, neste chão, neste momento presente, me dá uma alegria e me faz vibrar uma energia toda especial
que é incontida, ela tem que extravasar. É como disse aquele anônimo colaborador que tem nos permitido a presença nesse estádio, junto a tantas outras pessoas. De mim, empresto o verbo, empresto a oratória, mas certamente quem irá distribuir pérolas a estes corações sequiosos da compreensão de si próprios como poderia dizer-lhe, Érica, são os anjos do céu, certamente, que hão de se utilizar de meu aparelho fonador, porque de mim mesmo bem sei dos meus limites. Érica acaricia o rosto de Rafael, e como o sol a irradiar sua luz, um largo sorriso acompanha aquele gesto de carinho e completa-se com um beijo no amor de sua vida, o que certamente é recíproco por parte de Rafael. Você me faz muito feliz, Rafael. És um ser humano maravilhoso. Acredito que atendes aquilo que se refere ao Evangelho como sendo um homem de bem. Aquele que certamente há de ser todo cidadão em um futuro próximo, neste chão da terra, por reconhecer estas virtudes em ti, Rafael. Reconheço que o meu e o seu destino hão de estar entrelaçados e quero fazer-me fiel colaboradora e, se possível, ter o mesmo comportamento que percebo em ti, comportamento este natural, espontâneo, adquirido certamente em uma jornada de fidelidade ao Altíssimo. Estarei sempre ao teu lado, te darei forças nos momentos difíceis. Não sei que habilidades posso vir a desenvolver durante essa trajetória ao seu lado, mas direcionarei todas as forças para que me espiritualize e, consequentemente, através da minha vida, tornando-me um evangelho vivo, tal qual és, tal qual percebo, em sua maneira natural de ser, que eu promova a espiritualização daqueles companheiros com os quais iremos nos relacionar dia a dia nesta caminhada evolucional. Tentarei auxiliá-lo, farei todo o possível nesta linda missão que você abraçou junto a Jesus, junto à fonte criadora. Rafael beija a fronte de Érica, continua a acariciar-lhes os sedosos, cheirosos, macios cabelos e
troca amabilidades. Sim, eu sei que posso confiar em você, Érica. Posso confiar em nossos amigos. Sinto que a nossa união, há algumas semanas, neste chão da terra, ela antecede ervos incontáveis e que estão acima desses interesses fúteis comuns aos jovens de nossa idade ou de interesses mesquinhos, imediatistas, formais, tão comuns na humanidade atual. Eu acredito que tanto você como eu abriria mão de ego, de nossos egos, pelo bem comum. Não estamos aqui para atender nossos anseios, mas certamente para, em nome do Altíssimo, em nome do amor, da fonte do amor inesgotável, servir aos nossos irmãos em humanidade. E ele abraça mais uma vez a sua querida companheira. É bom não sentir que estou sozinho Meu carregador. neste mundo. Meu carregador. Não está aqui, querido. Cadê meu carregador? Não sei, não está aqui. Você sabe que todos somos únicos, cada qual tem sua caminhada, sua experiência, seu bom tesouro. Somos diferentes, todos nós. Que eu percebo que o momento em que vive a humanidade não coaduna muito bem com o local de onde eu vim. O mundo atual certamente não me pertence. Como percebo também que não é a esfera de onde você tem a sua vivência odierna. Percebo que nesse chão da terra, o mundo em que experienciamos está por vir. É certamente um mundo de um futuro próximo. Um mundo que certamente já agora estamos procurando construir. Suas palavras, não há como retribuí-las, Érica. Elas me reforçam a convicção de que não estou sozinho nesta cruzada para libertar a humanidade de sua alienação espiritual. Rafael olha para o relógio e percebe que a hora é. E então beija o rosto de Érica e, determinado, ele diz: bem, querida, agora preciso ir. O dever me chama. Rafael segura o braço de Érica e procura secar as mãos. Érica estava com as mãos molhadas de lágrimas que escapuliram
dos olhos de Rafael. Então Rafael recebe um beijo de Érica, que mais uma vez lhe deseja boa sorte. Ela mal compreende como Rafael pode estar tão seguro de si diante de tanta responsabilidade. Rafael caminha segura, de maneira desembaraçada, em direção ao púlpito, após ser anunciado. E à medida que vai caminhando, olha para o público, olhos esperançosos, olhos brilhantes, aguardando alguma coisa que certamente iria modificar as suas vidas. Rafael percebe a responsabilidade, mas mais que isso, tem a segurança da assistência do mais alto. E sabe que de si apenas conta com o aparelho fonador, com a sua habilidade adquirida no decorrer de eras incontáveis, mas que a mensagem, ela vem do alto, não lhe pertence. Então isto o faz tranquilizar-se, porque a tarefa é do mais alto e não dele. Da parte dele, basta protagonizar o evento. Meus amigos, mais uma vez é grande a alegria, o regozijo de estar nesta oportunidade de dirigir-lhes o meu verbo. Obrigado por me proporcionarem este prazer. E isto promove uma empatia em todos os corações dos ouvintes. A nossa proposta, muitos já conhecem, é realizar um ecumenismo evolucionista. Unir as religiões, promover uma evolução no modelo espiritual vigente em nossa humanidade. Libertar o homem da submissão às religiões. E libertar as religiões das amarras daqueles nossos companheiros do passado que esqueceram das lídimas diretrizes trazidas pelo mais alto, enquanto responsáveis, enquanto lotados nas lides, nas diversas lides que nos fazem lembrar de nossa origem, de nossa natureza e de nossa destinação como espíritos imortais. Então, está aí o convite para que se realize de per si, individualmente, não como um pastor a dirigir para o rebanho, uma fórmula pronta. Cada um de nós há de absorver o conteúdo destas minhas palavras, que certamente não são minhas, mas exaradas por aquele que me enviou. Então, cada um de nós há de absorver individualmente
como diz Paulo, acolher a boa parte, e se alguma coisa não se alocar de maneira oportuna ou compreensível, aguardar o tempo para que amadureça e que a semente germe. E então promover a necessária e inadiável mudança de nossa maneira de ser em relação ao nosso processo evolucional. A nosso ver, este é o caminho mais concreto para que a evolução da humanidade se efetue. Rafael, então, expõe a ideia central do universalismo crístico e os demais alicerces, convidando todos a refletir. E depois continua. Nesta noite, que já temos um público muitas vezes maior do que na primeira reunião, lembre-se, para quem não sabe, há 2 meses aproximadamente eu preparei um público para 200 pessoas e ali compareceram 35 pessoas. E hoje desejo abordar com um pouco mais de profundidade o tema do primeiro alicerce do universalismo crístico, especialmente no que diz respeito a realizar uma faxina, uma reforma moral incondicional, lídima, de acordo com o exarado pelo modelo e guia da humanidade, Jesus, filho de José. A cada dia percebo mais que o grande problema da humanidade com relação à sua evolução espiritual se encontra em não refletir. Não dar a si próprio a oportunidade sincera de questionar os valores da lide espiritualista a qual cada um de nós optou. Existe uma concordância com o princípio religioso, mas o mesmo não se dá em relação à própria espiritualização. Não há uma aceitação sincera daquela virtude ou do princípio em sua vida. Nos atemos aos formalismos, ao empanamento, à poeira das convenções sociais. É como disse o meu papi presente neste evento. Antigamente eu me satisfazia com a moeda no gasofilácio, acreditando que aquelas parcas moedas fossem suficientes para receber as graças, o beneplácito do Altíssimo. E esta é a realidade de muitos de nós. É como se aquele princípio divino incito na mente, mas não consegue penetrar no coração. Palavras que estão decoradas do nosso lado, mas que não se efetivam nas nossas atividades diárias. Um exemplo claro, comum disto, é falar da vida alheia, é a maledicência. Toda pessoa com a mínima noção religiosa sabe que falar mal da vida alheia é um ato um tanto quanto desmerecedor de quem optou por seguir os preceitos do Nazareno, ou os preceitos do amar incondicionalmente a que ele se imolou para nos exemplar.
acredito mesmo que a maledicência é um ato anticristo, mais comum que seja nos dias transados neste chão da terra. Talvez porque lutar contra a maledicência esteja na mente, mas não na aceitação líbima do próprio coração. Existem coisas que a razão pode ou não explicar. Entretanto, o coração ainda não o domina. É por este motivo que algumas pessoas só conseguem despertar para a verdadeira evolução espiritual depois de sofrerem um grande choque emocional. E aí, ativado por profundas reflexões, é que realmente resolve levar um tanto mais a sério este ou aquele conceito exarado pelo amor, pela fonte criadora. Independentemente das religiões, é fundamental que tratemos a nossa conquista interior de uma maneira mais séria, de uma maneira mais consciente. Em geral, as pessoas se associam às religiões com o objetivo de ser parte de um grupo, é uma agremiação, é um encontro social. E lá, na sinceridade de sua alma, não está muito interessado em seguir a reforma que ali é exarada, é sugerida. Rafael medita mais alguns instantes e depois procura traçar um singelo roteiro de espiritualização. Acredito que o primeiro passo é abandonar a alienação espiritual que nos entorpece, o amadurecimento. Ter olhos realmente para as verdades imortais. Realizar uma transformação interior verdadeira, com o objetivo de melhorar dia a dia. Tal qual o adicto ao álcool, à droga, ao consumismo, tantas outras atitudes que o escravizam, o reprocham perante seus irmãos de jornada evolutiva, vencer esses embaraços que certamente nos trazem muitas dores e tormentos. Os vícios de conduta, os vícios da alma, digamos assim, são tão reprocháveis, tão sorrateiros, tão dolorosos, tão alienantes. Tão constrangedores quanto os das drogas adictas. Vamos em seguida trabalhar para entrar numa sintonia construtiva, uma sintonia voltada para o bem. Há necessidade de se fazer um silêncio interior. Colocarmos
uma disciplina, tal qual nos orientam os orientais na meditação. Reconhecer o silêncio como sendo a voz da fonte criadora. É no silêncio que nos deparamos na sintonia fina que nos coloca a vibrar e ressonar com a voz do primeiro amor. É no silêncio que nos tornamos observadores dos próprios pensamentos. O silêncio é como se, acolhidos na grama macia, beijados pelo vento, acariciados pelo perfume da natureza, nos desligássemos de tudo ao redor e olhássemos o céu, acompanhando o voejar dos pássaros, acompanhando a passagem das nuvens, entendendo que cada nuvem, cada pássaro são como os pensamentos, mas que o espaço infinito que absorve, que contempla, que envolve os pássaros, as flores, as árvores, a grama que nos acolhe naquele instante e o nosso próprio corpo, se tornasse um vazio aonde nos leva a uma queda. A uma queda infinita, a uma queda sem chão, mas uma queda que não irá nos destroçar. Então a segurança é curtir a queda, é curtir o vazio, é curtir o silêncio e se tornar observador do próprio ato de pensar. Se tornar observador do silêncio, se tornar observador do batimento cardíaco, da respiração. A respiração, o batimento cardíaco nos lembra o silêncio, nos lembra que estamos vivos, senhores de nós mesmos, e nos permitem a atenção. Porque mergulhar na meditação é tornar-nos eternos, vivenciais da atenção, do momento presente, da realidade imediata. O pensamento vem e você deixa ele acontecer, não o alimentando. O importante é o empoderamento de se saber estar além das circunstâncias e dos próprios pensamentos que ocorrem automaticamente. E com isto, nos atentarmos para os momentos de alienação, de distrações, junto a tudo aquilo que nos cerca. Quando observarmos
particular, analisarmos o material de que ele é feito e não a ilusão daquela joia, do valor investido, do comportamento de quem a empunha, de quem a tem junto ao corpo, do que ela representa, porque o pensamento, o cérebro, a capacidade intelectiva é como um macaco louco. A gente pula de um para outro pensamento e se esquece da essência, da razão de ser, da origem. Nos distraímos em meio à caminhada. Então, para que possamos bem realizar qualquer atividade no chão da terra, há necessidade de aprendermos a focarmos em nós mesmos. Disciplinarmos para que o nosso melhor se realize em tudo que nos empreendermos. E não para vivermos também na meditação num estado de alienação, de ausência. Estamos mergulhados no mundo. Então, este processo meditativo é para que bem desempenhemos qualquer atividade interna ou externa. É como o expert que faz o que tem que fazer, muitas das vezes até sem olhar para aquilo que está fazendo, porque sua visão, sua segurança, a sua atenção em tudo que faz é tamanha que ele consegue ir realizando o melhor, o seu melhor, a sua exegese, a sua expertise até aquele momento. Rafael medita por alguns instantes e depois procura traçar o singelo roteiro para uma espiritualização. O primeiro passo é abandonar a alienação espiritual que nos envolve e entorpece o nosso amadurecimento. Realizar uma transformação interior verdadeira com o objetivo de se melhorar a cada dia, tal qual o drogado luta para vencer os vícios que o atormentam. Sim, os vícios de conduta, os vícios de alma, são tão reprocháveis, são tão reprováveis, sorrateiros, como o das drogas adictas. Vamos nos empenhar em acolher uma sintonia construtiva voltada para o bem. Jamais devolver com a mesma moeda os reproches, as libertinagens, os atrevimentos, as dores, o mal que recebemos. Hemos de ser, com esta disciplina, principalmente esta que já é experimentada pelos meditadores, um trabalho que se inicia quando inicia, hoje, agora, e há de nos acompanhar ad eterno. A meditação é um trabalho odierno, e eterno. Toda vez que nos esquecemos da disciplina da meditação, somos assaltados
por estes pássaros, por essas nuvens, por estas sombras em nossa essência, que representa os próprios pensamentos. Os pensamentos são sombras. Não há como combater pensamentos com pensamentos, pensamentos com técnicas. Há necessidade deste mergulho no silêncio, neste abismo, nesta queda em nós mesmos, uma queda sem fim, para ouvir novamente o silêncio. E a partir daí, sermos senhores de nós mesmos, de nossos pensamentos, de nossas tarefas bem executadas. Cada vez que nos sintonizarmos com sentimentos negativos, busquemos a nossa luz interior. Isso só nos faz sofrer se nos descuidarmos em desequilíbrios existenciais. Problemas físicos, sociais, psicológicos. Então, de distração em distração, tudo como numa queda sucessiva de peças de dominó, tudo vai dando errado. Toda vez que estabelecemos uma sintonia com o lado negativo, desequilíbrios estabelecem, levando-nos de roldão à harmonia divina tão dificilmente, tão arduamente alcançada. Quem pensa obscuro age da mesma maneira, obscuramente, sente obscuramente, desencadeando situações que nos levam ao sofrimento. Sempre que estivermos com o pensamento voltado para o bem nos haverá de atender, de ressonar com estas nossas aspirações. E o mesmo ocorre com relação à parte negativa. Então criemos uma aura protetora que nos trará muita luz, muita paz. Um exercício de renovação que devemos realizar com perseverança, paciência, boa mente, agir com puro sentimento, exarado, imantado pela fonte em sua essência, que é o amor. Isso certamente atingirá a espontaneidade. Promoverá uma faxina interior muito grande no nosso status quo e desintoxicará o nosso mundo íntimo destes sentimentos negativos. Nós paramos no terceiro parágrafo da página 279. É uma leitura longa, então a gente tem que ir colocando em outros blocos.
Senhor Jesus, gratidão. Hermes, Akhenaton, Ramatiz, Roger Bottini Paranhos, gratidão. A equipe Plataforma de Oração, gratidão. Amigos espirituais que nos acolhem em todos os momentos da nossa vida, gratidão. Rogamos que junto a esta gravação, a esta oportunidade, energias sejam adicionadas para que palavras não articuladas, mas que cada qual se aperceba. É o silêncio que nos permite ressonar com a fonte da qual todos viemos, todos neste chão da terra, todos neste e outro universo, desde os primeiros reinos, somos oriundos da mesma fonte. Como dizem os sábios, dormimos no mineral, sonhamos no vegetal, nos agitamos no animal, experienciamos pelo reino dos elementais e nos tornamos sencientes, despertamos em a humanidade. Outros páramos que sequer imaginamos estão aí nesta escada de Jacó. Hão-nos referido anjos, hão-nos referido arcanjos, hão-nos referido Cristos. Foi-nos dito que Sananda, nosso Jesus, filho de José, há 4,5 bilhões de anos, fez o nosso chão da terra. Hão-nos dito que o Cristo cósmico, que tem 10 bilhões de anos a mais que nosso Sananda, nosso Jesus, filho de José, o auxiliou, o auxilia nesta sua tarefa. E outros Cristos, que têm outros 10, outros 50, outros infinitos, porque há de eterno o Pai Celeste, a fonte criadora,
o vácuo quântico, átomo, tem promovido a vida, gerando filhos, nossos irmãos, e qual elos de uma corrente, um apoia o outro. E todos nós, como disse Jesus, ovelhas de seu aprisco, nenhum de nós. Quando Jesus disse isso, certamente ele reverberou a vontade do Altíssimo. Por mais que tenhamos, por mais que saiamos de um planeta para outro, degradados por teimarmos em agir contra a política do reino, em agir contra os ditames do amar, amarmos tal qual amamos a nós mesmos, amar os nossos irmãos, tal qual amamos a nós mesmos, fazer ao outro, deixar de fazer ao outro, como gostaríamos que assim nos fosse feito. Mas Jesus ama, se doa, se desdobra, se desgasta, permite ser humilhado, para que, ou seja, Ele ama mais a nós mesmos do que a Ele próprio, em nome deste amor que ressona com a fonte. O Pai testificou o Filho, porque o Filho o tem testificado. Então, Jesus ascensiona na escala crística. Este é o nosso convite. Podemos errar, que o Pai Celeste continuará nos aguardando. Este é um convite para todos os nossos irmãos que teimam nas regiões a que sequer temos condições de mergulhar devido à nossa pobreza espiritual, mas que essa palavra ressona junto aos seus corações. É como nossos filhos, que na sua ingenuidade não têm ideia dos riscos, dos perigos, das malícias, das impiedades que os cercam e nos comovem pela sua ingenuidade. Então que a nossa ingenuidade, diante da astúcia desses nossos irmãos que têm muito mais idade do que Jesus, aqui na Terra mesmo, nós temos uma entidade com pelo menos 5 a 8 bilhões mais antiga do que Jesus, que teima em nos sugar as impurezas, em se refestelar com os nossos erros, a sorrir com as nossas dores, os nossos enganos, na nossa pequenez, como um pequeno grão de areia. Em nome de Deus, nós rogamos a sua essência crística, que teimas, que insistes em olvidar, nos auxilie por caridade. Se auxilie por caridade a si próprio, por amor a si mesmo. Certamente haverá uma grande tarefa a ser realizada para este retorno. Mas todos nós, em nome do Altíssimo, te convidamos. Socorra-nos por caridade.
Você que tem tanto tempo, tanta experiência, que não se comove com os nossos pedidos, com as nossas palavras, com a nossa pobreza intelectual. Mas que no uníssono de nossos corações refestelados em gratidão pelas graças do Altíssimo, acompanhe-nos por caridade nesta festa que está reservada para o seu coração, tal qual Jesus falou sobre aquele que retorna aos apriscos do Pai, que aceitou que fostes e levastes o teu bom tesouro para gastar, para dissipar, para fazer o que queria. És capaz certamente de destruir este corpo. O pulso de seu pensamento. Só não faz se Deus não o permitir. Qual o nosso atrevimento em dirigir-lhe a palavra? Mas nos atrevemos, sim, a convidar-lhe para que retorne aos apriscos do amor incondicional do Pai Celeste. És a fonte, és uma boa parte, uma significativa parte daquilo que almejamos. Ser um dia, na sua sabedoria, na sua disciplina mental, mas que refestelastes nestes conhecimentos a prejuízo de nós outros, seus irmãos, insignificantes certamente. Por favor, em nome desta chama crística, que não há como silenciar, meu irmão, acorde também. Fostes degredados de tantas e tantas moradas da casa do Pai, e bem sabes que não há como fugir deste novo decreto. Ensina-nos por caridade que vale o esforço de retornar à casa paterna. Por caridade te pedimos, dá-nos o exemplo. Conhecestes o amor do Pai mais do que nós. Mais do que nós. Sabes do bem que te aguarda. Renda-te, meu irmão. Renda-te a este amor que certamente está sendo multiplicado por tantos e tantos ceareiros. Gratidão por nos ouvir, pelo menos. Reverências. Em nome do Pai, soma-te ao nosso esforço.